Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8, ok? Gênesis 3, versículo 1 a 8. Preste atenção aí no que diz. Se você não tem Bíblia, leia com a pessoa que tem Bíblia do seu lado, no celular. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta cobra, esta serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Perguntou. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram a sua nudez. Diga, conheceram a sua nudez. Continua. Pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha. Diga, e ouvindo a voz de Deus, continua, que passeava no jardim à tardia, esconderam-se. Diga, esconderam-se. O homem, diga o homem, e sua mulher, da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou-lhe: onde você está, homem? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Diga medo. Diga medo. Porque estava nu e me escondi. Até aqui. Há mais de 6 mil anos atrás, Deus criou os céus e a terra. Aqui na terra, Deus edificou e instituiu um pedaço do seu céu, e não o seu físico, mas um pedaço da sua morada divina. Deus institui aqui na terra o Éden. Quantos aqui já ouviram falar no Éden? Jardim do Éden? Todo mundo já ouviu falar, sei lá na sua escola, ensino religioso? Não sei, você já ouviu falar? Há mais de 6 mil anos atrás, Deus edificou aqui na terra, no espaço físico, um pedaço do céu, da sua morada. E Ele deu o nome desse pedaço do céu, Jardim do Éden. Jardim do Éden, em muitas traduções, significa lugar de paz, paraíso. Então Deus edificou um lugar muito legal aqui na terra. No Éden, Deus criou Adão e Eva. Quantos aqui já ouviram falar em Adão e Eva? Todo mundo. Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e colocaram ali e Deus os colocou ali no jardim. E a Bíblia diz que eles se relacionavam todos os dias. Todos os dias, na viração do dia, no horário de mais ou menos 6 horas, 6 horas da tarde, a Bíblia diz que Deus levantava do seu trono e descia para conversar com a sua criação. Então 6 horas da tarde, Deus levantava do seu trono de glória e descia para conversar com a sua criação. Todos os dias, 6 horas da tarde, Deus conversava com a gente. Ok? Então o homem, Adão e Eva, se relacionavam com Deus todos os dias. E isso durou por mais ou menos 17 anos. Depois de 17 anos se relacionando com Deus, chega Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que Adão e Eva caem na tentação e geram o pecado. Ok? Então vamos lá. Deus, antes do pecado, levantava do trono e descia para conversar com a sua criação. O que o homem e a mulher faziam? Respondiam ao levantar de Deus do trono, se apresentando a Ele. Então, quando antes do pecado Deus levantava do trono para se relacionar com o homem se prontificava e se apresentava a Deus
para se relacionar com Ele. Isso antes do pecado. Gênesis capítulo 3, que a gente acabou de ler, diz que algo muda. A Bíblia diz que os dois caem na tentação, o pecado é gerado. O que a Bíblia diz então? Que Deus, depois do pecado, levantou do trono, pegou sua mão, bolou, sabe, uma bola de fogo, apontou para Adão e Eva e falou: eu vou destruir vocês. Foi isso que a gente acabou de ler? Antes do pecado, Deus levantava do trono e se apresentava ao relacionamento ao homem. Depois do pecado, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem e a mulher se afastaram de Deus por medo, e outras traduções por vergonha, autocondenação. Então quando eles caem no pecado, eles se afastam de Deus, eles não se apresentam ao relacionamento por vergonha e medo daquilo que eles tinham feito. O que eles tinham feito? Pecado, caído na tentação. Mas o que Deus fez? Deus mudou? Não, Deus não mudou. A Bíblia diz que depois que o homem peca, na viração do dia, Deus levanta do trono e se apresenta à sua criação. Antes do pecado, Deus levantava do trono e descia para se relacionar. Depois do pecado, Deus continuou levantando do trono para se relacionar com a comunidade. Antes do pecado, Adão e Eva se apresentavam para o relacionamento. Depois do pecado, eles se afastaram. O que isso quer dizer? O seu pecado, ele te muda. Digo, o meu pecado pode me mudar. Mas presta atenção aqui. Escreva essa verdade no seu coração. O seu pecado nunca vai mudar Deus. Sinto muito em te dizer, mano, o seu pecado, nada daquilo que você fizer ou deixar de fazer vai mudar o sentimento que Deus tem por você. Nada vai mudar a posição de Deus por você. Nada. A Bíblia diz que antes do pecado, Deus se apresentava ao relacionamento. Depois do pecado, Deus continuou se apresentando para o relacionamento. Então quando você peca, Deus não se afasta de você. É você que se afasta de Deus muitas vezes. Agora, por que a gente se afasta de Deus? Pelo pecado em si? Não, pela consequência. Qual consequência? Vergonha e medo. A Bíblia não diz que eles se afastaram pelo pecado em si. A Bíblia diz que eles se afastaram pelo medo e pela vergonha que eles tiveram diante do pecado. Ou seja, não nos afastamos de Deus se nós tivermos uma mudança de mentalidade e entendermos que o nosso pecado nunca vai assustar o Senhor. Nunca vai assustar o Senhor. Nosso pecado nunca vai mudar a posição de Deus. Todos os nossos dias nós vamos poder nos apresentar para Ele, porque Ele vai estar nos esperando para o relacionamento. Aí a Bíblia diz, 4.000 anos depois, Deus envia o seu Filho. Na verdade, 2.000 anos depois do pecado entrar no mundo, a Bíblia diz que Deus envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, para a terra. A Bíblia diz que esse menino Jesus, com 12 anos de idade, começou a entrar em sinagogas e começou a ensinar. A Bíblia diz que os judeus olhavam para Jesus e pensavam: como um homem de 12 anos ensina com tanta autoridade? Como é que esse homem com 12 anos sabe de tanta coisa? Como é que esse homem é tão sábio assim? Na verdade, esse menino. E eles se espantavam com Jesus. Jesus, com 30 anos de idade, é batizado nas águas. O Espírito Santo vem sobre ele e diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, com 30 anos de idade, está andando e ele começa a escolher 12 homens para continuar aquilo que ele iria começar. E Jesus escolhe 12 homens improváveis, dentre eles vítimas e vilões. Nós temos Pedro, que nos dias de hoje seria uma vítima da sociedade, provavelmente, não sei, uma mulher que foi estuprada, um exemplo, uma vítima, um pobre financeiramente, uma vítima da sociedade, uma vítima do meio. Mas a Bíblia diz que Jesus também escolhe Mateus. Quem é Mateus? Cobrador de impostos, nos dias de hoje, político corrupto. Ou seja, Jesus escolhe 12 homens dentre os 12, vítimas e vilões. Porque Jesus era cabuloso. Ele amava o que sofria e o que fazia o mal. Jesus não fazia distinção de nenhum. A Bíblia diz então que em Mateus capítulo 4, Jesus está andando, ele fica de frente para o mar da Galileia, e ele vê um homem chamado Pedro pescando.
Diga Pedro. Diga forte, diga Pedro. Diga Pedro. Jesus está andando, vê Pedro em cima do barco pescando. A Bíblia diz que Pedro jogava a rede e os peixes vinham. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, parada é o seguinte, larga tudo o que você está fazendo. Larga tudo. Hoje você pesca peixes, mas eu quero te tornar pescador de homens. Eu quero te tornar pescador de almas. A Bíblia diz então que Pedro larga tudo e começa a andar com Jesus. Jesus então passa a se relacionar com Pedro e Pedro com Jesus. O relacionamento dos dois, um para com o outro, começa em Mateus capítulo 4. Passa-se um ano. Pedro chega em Jesus e diz: Jesus, minha sogra está doente, eu quero que ela morra. Não foi isso. A Bíblia diz que meu Deus. A Bíblia diz que Pedro diga assim: Senhor Jesus, abençoe a minha futura sogra, ou a minha sogra, sei lá. Amém? Aí Pedro chega. Eu sou besta demais, mas vamos lá. A Bíblia diz que Pedro chega em Jesus, um ano de relacionamento um com o outro. A Bíblia diz que chega Pedro e diz assim: Jesus, a minha sogra está enferma, que ela morra. Não foi isso. A Bíblia diz que ele chega em Jesus e diz: Jesus, minha sogra está enferma e ela precisa de cura. Pedro demonstrou o que aqui? Amor para com a família. Porque se ele amava a sogra, quanto mais a mãe e o pai. Faz sentido? A Bíblia diz então que Jesus vai e cura a sogra de Pedro na frente de Pedro. Meses depois, Marcos capítulo 6 chega. O que está escrito em Marcos capítulo 6? Jesus está andando sobre as águas e 12 discípulos estão em cima do barco. A Bíblia diz então que os discípulos, quando enxergam Jesus, a Bíblia diz que eles enxergam um fantasma e eles ficam com medo e eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus devolve: não é um fantasma, sou eu, não temas. 12 discípulos quietos, atônitos e amedrontados, todos quietos e paralisados. Mas a Bíblia diz que um discípulo levanta a mão e diz: ei fantasmão, ei fantasminha camarada, se tu és mesmo Cristo, manda-me ter contigo. Quem foi esse cara? Pedro. Pedro era corajoso. Se tu és o Cristo, manda-me ter contigo. O que a Bíblia diz? Jesus devolve: sou eu, venha. Pedro então sai do barco, sai da zona de conforto. Já preguei isso aqui. Ele sai da zona de conforto e começa a pisar na plataforma do impossível. Mal sabia ele que enquanto nós pisamos na plataforma do impossível, mal sabia ele que a impossibilidade na verdade era matéria-prima para um grande milagre acontecer. O que a Bíblia diz? Então ele começa a andar sobre as águas. Pedro então anda sobre as águas. Logo depois, Jesus começa a ensinar parábolas. Ninguém entende nada que o cara estava falando. Todos os discípulos não entenderam. Todos ficaram calados. Mas a Bíblia diz que um discípulo levanta a mão. João capítulo 14. Lucas capítulo 14. Jesus, não entendemos nada. Explica-nos essa parábola. Jesus aqui, Pedro aqui demonstra o quê? Fome. Logo depois, para finalizar o percurso de Pedro com Jesus, a Bíblia diz que Pedro, o homem que demonstrou amor com a família, Pedro, o discípulo que mostrou ousadia e coragem ao sair do barco e pisar e andar sobre as águas, Pedro, o discípulo que mostrou fome, pedindo explicação das parábolas, Pedro agora demonstra fidelidade com Cristo. Em João capítulo 6, quando Jesus ele começa literalmente a pagar para uma multidão que estava buscando por aquilo que ele podia oferecer, não por aquilo que ele era. A Bíblia diz em João capítulo 6 que ele diz assim: ei, não me busquem pelo pão perecível, mas me busquem pelo pão imperecível. Jesus aqui estava querendo dizer o seguinte: ei, não me busquem por aquilo que eu posso dar, me busquem por aquilo que eu sou, porque eu sou o pão que desceu do céu para alimentar uma multidão. Aí os discípulos dizem assim: nossa Jesus, duro é seu discurso, quem os pode suportar? Jesus devolve: eu tenho um destino para cumprir, e eu não vou parar, vocês vão ou ficam? A Bíblia diz que um discípulo levanta a mão. Quem foi o discípulo? Pedro. Ele levanta a mão e diz: Jesus, o Senhor curou minha sogra,
Eu andei já sobre as águas. Eu demonstrei fome pelo Senhor dias atrás. Agora eu vou demonstrar minha fidelidade. A parada é o seguinte: seu discurso é duro, mas para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Aplauda Jesus. Se eu aplaude, todos vão ter aplaudir. É bom que vocês me dão. Aqui, ó. Não deu tempo não. Fui ligeiro não. Eu estou agitado. Aí a Bíblia diz que Jesus, eu imagino Jesus olhando assim: uau, tem um que entendeu a parada? Esse cara, ele é fiel a mim. Mas de repente, mano, tudo dando certo. Pedro andando com Jesus. Completam-se 3 anos de Pedro com Jesus. Eu estou com Jesus já tem 3 anos. Eu voltei para Jesus em dezembro de 2015. Depois de 3 anos de Pedro se relacionando com Jesus, Jesus com Pedro, a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Você vai pecar 3 vezes contra mim. Você vai negar que é meu discípulo. Pedro vira e diz: como assim eu vou te negar? Não tem como. Olha tudo que a gente viveu. Você curou minha sogra. Eu andei sobre as águas. Olha as experiências que eu tive na igreja contigo. Olha as experiências que eu tive contigo lá no céu, na terra, parafraseando para a nossa realidade. Olha as experiências que eu tive contigo no meu quarto. Ei. Olha o tanto de alma que eu já ganhei. Só um detalhe: Pedro era o discípulo que mais ganhava almas naquela época para o Senhor. Ei, eu liderei o céu na terra. Como assim eu vou te negar? Como assim eu vou te trair? Como? Não tem como. São 3 anos andando contigo, Jesus. A Bíblia diz: Jesus levou. Ei, eu sei de todas as coisas. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A Bíblia diz então que dias depois, o dia nublado chega para Pedro. Estava tudo ensolarado, mas o dia nublado chega. A Bíblia diz que Jesus está carregando a cruz, caminho de Gólgota, e tem um discípulo ao seu lado. Quem? João. Não foi Pedro. O discípulo que mais batia a mão no peito para dizer: eu te amo, Cristo, saiu fora. O discípulo mais quietinho, que era João, o discípulo que só tinha um discurso: ele me ama, ficou até o fim. O discípulo que batia a mão no peito para dizer eu te amo, não ficou com Cristo até o fim. Presta atenção. A Bíblia diz então: Jesus está caminhando com a cruz nas suas costas e nos seus ombros. Pedro, a Bíblia diz que estava próximo, mas não estava ao lado. Ele estava atrás de um pináculo, com medo. Diga medo. Diga medo. Diga medo. Pedro estava com medo dos soldados o pegarem e matarem Pedro, por ter sido discípulo de Cristo. A Bíblia diz então que ele está atrás de um pináculo, coração dele a mil, batendo, acelerado, mão suando, eu imagino, os nervos à flor da pele. De repente ele escuta uma voz de um soldado dizendo: ei, tu não é Pedro, discípulo de Cristo? Eu imagino que Pedro, até esse momento, ele estava bem assim: não, como assim eu vou negar? Eu não vou negar, eu acho que Jesus queria me pegar, mas eu não vou para a cruz com ele, porque senão eu vou morrer. Mas negar nunca, não tem como eu negar. Minhas experiências com ele não deixam. De repente ele escuta uma voz: ei, tu não é discípulo de Cristo, Pedro? Você não é Pedro, discípulo de Cristo? Pedro vira para o soldado romano e responde: ei, eu não sou discípulo dele. Você não é filho de Deus? Imagina ele olhando assim para o soldado, e à sua esquerda a cruz, e Jesus lá. Imagina ele trocando o olhar, e sem acreditar naquilo que ele estava vivendo. Imagina ele pensando: não é que o cara estava falando a verdade? Eu sou um merda, velho. Eu vou ter que negar o meu Cristo para não morrer. Soldado, eu não sou discípulo de Cristo. Ei, você afirma pela 3ª vez nunca ter andado com ele? Você afirma pela 3ª vez não ser filho de Deus? Não, eu não sou discípulo, eu não sou filho, e eu nunca andei com esse homem.
Pedro estava vivendo o que Jesus disse dias atrás. O dia ficou escuro. Jesus foi crucificado e morto. Presta atenção. Jesus foi crucificado e morto. No primeiro dia da morte de Jesus, Pedro foi para onde? Presta atenção. Agora eu entro em Gênesis 3 para juntar e fechar. Quando Adão peca, o que Adão fez? Se escondeu. Diga, quando Adão pecou. Diga, quando Adão pecou, Adão se escondeu. Quando Pedro negou Jesus e Jesus foi crucificado e morto, sabe para onde Pedro foi? A Bíblia diz que Pedro foi para a casa de João Marcos e ficou trancado em um quarto. Em outras palavras, Pedro tomou a mesma atitude de Adão depois do pecado. Pedro se escondeu de Deus e se trancou no quarto. Sabe quantos dias ele ficou lá? 2 dias. Agora me diga aqui, você não precisa ser psicólogo para dizer, o que fica trancado dois dias no quarto sem sair? Alguém que está muito mal. Pedro estava totalmente destruído no seu interior. Presta atenção. Na mente dele estava passando óbvio. Estava se passando óbvio. Eu andei com o cara 3 anos. E eu caio no pecado. 3 anos andando com esse cara e eu vacilo com ele. 3 anos, mano, indo na igreja, indo no céu na terra, e eu caio no pecado. 3 anos e eu não consigo largar esse pecado. 3 anos e eu tive a coragem de o trair. 3 anos. Pedro ficou com tanta vergonha que se escondeu. No segundo dia, escondido de Deus. Ao terceiro dia, Jesus sai do sepulcro, da tumba. Jesus ressuscita. Ei, pega isso. Vamos lá. Pedro, o discípulo que andou com Jesus por 3 anos, o negou 3 vezes. Para cada ano que Pedro andou com Jesus, Pedro negou 1 vez. Ok? A Bíblia diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E ao terceiro dia, Pedro estava onde? Trancado no quarto? Não! João capítulo 21 diz que Pedro tinha voltado para o seu lugar de origem, que era o Mar da Galileia. A Bíblia diz que Pedro voltou para o seu lugar de origem, pecaminosa. Eu voltei para Jesus 2 vezes. Jesus me encontrou na boate e nas drogas. Quando eu me afastei dele por vergonha do pecado, para onde eu voltei? Para a balada. Presta atenção, só para vocês entenderem. Pedro voltou para o seu lugar de origem. Eu vou colocar no nosso contexto. Pedro foi para a balada. A Bíblia diz que ele está jogando rede ao mar. Eles vão chapar, mano. Olha aqui, ó. Mateus 4, antes de conhecer Jesus, ele jogava rede, o que acontecia? Os peixes vinham. João capítulo 21. Depois de ter andado com Cristo por 3 anos, a Bíblia diz que ele está jogando rede ao mar. E é o mesmo mar. Quando ele puxa, o que veio? Nada. Nenhum peixinho sequer veio na rede. Por quê? Mesmo ele tendo negado ser filho de Deus, mesmo ele tendo negado o céu e Deus não negou como filho. Pedro já não era mais pescador de peixes. Pedro era pescador de homens. Mesmo estando afastado dele, Pedro era filho de Deus e pescador de homens. Quando eu voltei para as loucuras, antes de conhecer Jesus, pegava o baseado, botava. Uau! Aí teve um dia lá na Pomplui,
Uma festa que teve lá no setor de Clube Sul. Eu lembro. Inclusive, eu estava com um dos primeiros caras que se converteram aqui no Céu na Terra, o Fernando. A gente estava lá e eu peguei um baseado e eu acendi. Eu estava afastado, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu botei na boca. Quando eu puxei, Pedro jogando a rede. De novo. Quando eu puxo, só que minha rede não era rede, era o baseado. Quando eu puxo, mano, tava tudo de boa. Tava loucura, mano. Quando eu puxo, parece que a festa se cala. Parece que eu entro numa sala e fico lá só com baseado. E eu puxei mais uma vez. E eu não conseguia sentir nada. A satisfação. Eu puxei umas 4 vezes. Na sexta, quando eu ia puxar, eu parei, eu olhei assim. E eu escutei dentro de mim assim, ó. Ei, sai daqui. Não mais satisfaz a sua alma. Isso não vai mais satisfazer você. Você é meu filho. Você não é mais daqui. Você agora é de outro local. Você nasceu de novo, João. Isso daqui não vai mais te satisfazer. Só uma coisa vai te satisfazer. A minha presença. 2 horas da manhã. Lá no setor de Clube Sul, Clube do Exército. Peguei. Pai, 2015. Vem me buscar. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Quando cheguei em casa, o que eu fiz? Fechei o olho e falei: Jesus, eu sei que você não está aqui, eu estou todo errado, mas me perdoe. E ele me disse assim: ei, eu sempre estive aqui. Você que não estava. Eu nunca me afastei de você. Você que se afastou de mim por falta de mudança de mentalidade, por achar que eu iria me afastar de você. Você nunca mais orou. Ei, larga de ser besta, João. Eu nunca vou me afastar de você. Pedro puxa, não vem nenhum peixe. Quando ele olha para o horizonte, quem vem vindo em direção a ele? Meu Deus do céu! Meu Deus! Quem vem vindo na beira do mar? O cara. O cara. Eu imagino Jesus dar um chiclete na boca, não é assim, ó. Imagina Pedro, imagina Pedro lá, ele não é assim, ó. Filha da mãe. Aí Jesus falando, não é assim, mas Jesus não é assim, ó. A Bíblia diz que ele para. Aí Pedro está lá. Se coloque no lugar de Pedro. Imagina o Pedro olhando assim. Não, esse cara morreu. Aí Jesus diz bem assim: ei! Aí Jesus era... É sério, Jesus, ele era muito descolado. Se tiver algum religioso, foi mal. Jesus, ele diz bem assim: Pedro, tá difícil pescar? Meu Deus. Tá sério. Jesus! A primeira coisa que Jesus fala: tá difícil pescar? Em outras palavras, nova linguagem traduzida do João dos dias de hoje. Linguagem dos jovens de Brasília. Tá difícil viver sem mim, né? Aí Pedro diz assim: não vem nenhum peixe. Aí o que Jesus faz? Joga a rede à direita. E pega a rede e joga à direita do barco. Quando ele puxa, ele sente a força. No seu antebraço, no seu braço, ele sente a força. Quando ele sente que tem peixe dentro da rede, o que a Bíblia diz? E Pedro caiu em si e reconheceu que o homem à beira do mar, da praia, era o seu Senhor. Teatro aqui do João, que é péssimo, mas vamos lá. Ele está puxando. Quando ele sente a força, ele faz assim, ó.
É Ele. Ele vem me buscar. Quando Adão peca, se esconde. Quando Pedro se esconde, quando Pedro peca, Pedro se esconde. Quando Adão peca, o que Deus fez? Foi atrás de Adão. Quando Pedro pecou, o que Jesus fez? Foi atrás do que era dele, Pedro. Só para fechar, a Bíblia diz então, Jesus vira para Pedro e diz bem assim: Pedro! É sério, Jesus, eu vou bater um papo, chegar lá no céu. Jesus vira para Pedro e diz assim: agora vocês vão travar, fecha aqui, presta atenção. Pedro, tu me amas? Gente, se eu estou me condenando, vamos lá, eu estou me condenando porque eu neguei Jesus. Aí chega Jesus e diz: tu me ama? Tá de sacanagem, vai piorar a minha situação. Tu me amas? Eu ia ficar bem assim, ó. Sim. Aí a Bíblia diz, Jesus, ao invés de deixar leve, né? Jesus, tu me amas? Pela segunda vez. Eu imagino que Pedro agora ele ia fazer bem assim, ó. Sim. A Bíblia diz que pela terceira vez ele o perguntou: tu me amas? Aí Pedro: sim, eu te amo. Pedro andou com Jesus 3 anos. O negou 3 vezes. Jesus ressuscitou ao 3º dia para encontrar com Pedro. Jesus pergunta para Pedro se Pedro amava 3 vezes. Por quê? Vou dar uma dica. Fez xixi na cama? Não devo fazer xixi, não devo fazer xixi na cama, não devo fazer xixi na cama. A mente de Pedro não ia ser renovada. Pedro ia se lembrar todos os dias do passado, mesmo entendendo que Jesus o amava. O que Jesus fez então? Eu vou mudar a mentalidade de Pedro. Eu vou trazer renovação de mente. Para cada vez que Pedro me negou, eu vou fazer ele se afirmar para si mesmo que ele me ama, para que a mente dele seja renovada. Sabe por que eu tenho essa teoria? Jesus sabia que Pedro amava. Então Jesus não pergunta: tu me amas? Para ele. Jesus faz essa pergunta para que Pedro fosse abençoado. Para cada vez que eu neguei Jesus, eu vou me dizer ao contrário: eu amo o meu Senhor. Só para fechar, a Bíblia diz que Jesus se encontra com Pedro 3 vezes antes de subir ao Pai novamente. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus encontrou com Pedro? Sabe o que significa? A cada vez que você pecar, pode correr. Pode correr. Ele vai se apresentar para vocês como ele está fazendo hoje. Ele vai olhar no seu olho e vai dizer: você é meu. Eu fui à cruz por você. Volte para mim, Pedro. Você pode estar aqui e ter negado Jesus. Você pode ter negado que você é filho. Mas posso falar algo? Você continua sendo filho. Você tem 2 escolhas: continuar fugindo ou falar: eu me rendo. Porque se eu for para o inferno, o cara vai atrás. Eu vou me render logo aqui. Posso dar uma dica? Não tente correr de Deus. É cansativo. Porque para cada 1000 passos que você dá em direção contrária a Ele, basta Ele dar um que Ele chega. A perna dele é muito maior. O que se chama isso? Amor furioso de Deus. Pode voltar para o seu lugar de origem. Jesus vai te encontrar lá. Hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui para te trazer de volta para Ele. Eu não te convido, mano, nessa praça para você viver uma religião. Não, mano, não.
É para você se relacionar com o seu Deus, o seu Criador. E para você se chegar a Deus existe um caminho. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho para levar aonde? Caminho para levar a Deus. Para cada vez que você pecar, Jesus com o seu amor glorioso, Ele vai se apresentar novamente para você. E vai dizer: você é meu filho, e eu te amo muito. Fecha aqui, ó. A Bíblia diz então que Pedro, olha isso daqui. A Bíblia diz que ele vai pregar o seu primeiro sermão para milhares de pessoas. De repente, Pedro, no final do sermão, ele faz o apelo: quantos aqui querem conhecer o Senhor Jesus? A Bíblia diz que várias mãos se levantam. Aí ele vai fazer a contagem: 1, 2, 3, 2.997, 2.998, 2.999, 3.000. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas mil almas Pedro ganhou no seu primeiro sermão? 3.000 almas. Sabe o que significa? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você está aqui, mano, você acha que não tem mais jeito? Tem jeito, mano. Tem muitos pescadores de homens aqui me ouvindo hoje. Muitos evangelistas, mano, que vão marcar uma geração. Deixa eu te falar, hoje eu estou te convidando a você deixar um legado nessa terra. O dia final vai chegar para todo mundo. O dia da morte vai chegar. Tem uma coisa que você pode deixar aqui na terra: legado. O que é legado? São suas construções, que os seus filhos e netos vão falar sobre. Hoje eu te convido, pescadores de homens. Como assim, João? Pescadores de homens. Você sabe que você é escolhido de Deus. Que você volte para os braços do Pai. Talvez você, pescador de homem, tenha tentado pescar peixe. Presta atenção. Se renda ao amor de Deus. E a partir de hoje, comece a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não vou aqui. Ah não, as drogas não é legal. Não, festa. Não, mano. São legais, mas tem um vazio dentro de você que tem um nome: Deus. Se o vazio chama Deus, só Ele pode preencher. Repetindo, eu não estou te convidando a você abandonar a sua vida pecaminosa. Presta atenção, porque eu preguei sobre isso semana passada. Só estou te convidando a falar: Cristo é meu Salvador, eu preciso de um, e Ele é o cara. Eu recebo Jesus hoje. Abra suas mãos. Abra suas mãos, feche seus olhos.